Bom dia, a paz do Senhor. Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra, sabe? Uma palavra de incentivo para os nossos corações. E essa passagem está lá no livro de Marcos 10:46, que fala sobre o cego Bartimeu, fala sobre o cego de Jericó, né? Como é muito conhecido. Eu estava procurando algo sobre Bartimeu, não encontrei nada sobre Bartimeu, mas eu digo que Bartimeu ele foi um exemplo para nós, um exemplo de quê? De fé e perseverança, e a qual nós devemos nos espelhar, né? Essa passagem está em Marcos 10:46, ela fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego Timeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: o que o chamasse? O chamaram. E o cego disse-lhe, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele lançou-se a sua capa, se levantou, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho afora. Eu digo que Bartimeu, ele é um exemplo para nós, para a igreja do século 21. Primeiro lugar, bora lá, primeiro ponto. Vamos falar um pouquinho da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela era uma cidade de veraneio. Que era uma cidade de veraneio? Uma cidade onde ela recebia muitos turistas, né? E ela era muito frequentada, mas também ela havia sido reconstruída, ela havia sido destruída, mas ela foi reconstruída por Herodes o Grande, no deserto da Judeia, não muito longe do Rio Jordão. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Depois de atravessar a Pérea, naturalmente, ele entraria onde? Na cidade de Jericó. E Jericó também, no Velho Testamento, ela é conhecida como a cidade da palmeira. Mas ali, Bartimeu, a palavra de Deus nos diz que ele ficava mendigando ali aonde? Na cidade de Jericó. Mas algo que me chama assim a atenção em Bartimeu, porque Bartimeu, a palavra de Deus diz que ele era cego, né? Mas algo que ele tinha de maravilhoso, querido, era audição. Porque Bartimeu, ele não conhecia Jesus. Bartimeu, ele ficava ali mendigando, mas eu creio que ele ouviu alguém falar de Jesus. Ele viu alguém falar do mestre, porque a fama de Jesus era grande. Aonde Jesus passava, querido, as multidões seguiam. E não era 1000 pessoas, era de 5.000 pessoas, porque as pessoas ali, elas andavam atrás de Jesus. Muitos por curiosidade, outros porque queriam um milagre. E o que me chama a atenção era em Bartimeu, porque Bartimeu ali, ele não conhecia Cristo, ele apenas ouviu. Eu creio que ele ali mendigando, andando ali pela cidade, ele ouviu as pessoas comentar: olha, o Jesus de Nazareno, ele vai hoje passar aqui na estrada de Jericó. Mas Bartimeu, ele podia muito bem, querido, de ficar ali e dizer: ah, mas como eu vou? Como é que eu posso? Eu sou cego, eu sou um mendigo. Mas como é que eu posso chegar? Porque eu vejo dizer que aonde esse homem passa, a multidão o segue. Então eu sou cego, eu não tenho que me leve. Muitas vezes, querido, nós agimos assim. Nós somos servos de Deus, temos uma aliança com Deus. Mas quando chega a situação na nossa casa, ou em nossas vidas, ou com alguém que nós amamos, nós começamos, em vez de nós usar nossa fé, colocar nossa fé, nós começamos a retroceder. Nós começamos a colocar empecilho, nós começamos a
a murmurar, a dizer, ai, será que Deus está me ouvindo? Será que isso vai dar certo? Eu quero te dizer uma coisa, minha querida, nesta manhã. O Deus que a gente serve é o Deus que ele não mudou, ele continua o mesmo Deus de ontem, o de hoje, ele sempre vai ser Deus. O que mudou, meu querido, foi uma geração inconstante, uma geração assim de pouca fé, uma geração assim, querido, que está tão murmuradora, uma geração que não quer compromisso com o Senhor. Mas o nosso Deus, ele continua o mesmo Deus, e nós temos que pegar esse exemplo de quem? De Bartimeu. E ali, né, a palavra de Deus no 47 diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu. Mas como ele ouviu? Porque ele tinha uma audição maravilhosa. Eu creio que esse homem, ele não mediu esforço para ficar ali na beira do caminho, ele não mediu esforços, ele não ficou dizendo, alguém pode me levar, ou eu quero que alguém me ajude, não. Eu creio que ele, com seus esforços mesmo, ele chegou, porque no 47 diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu, sabe por quê? Ele ouviu os passos da multidão. Eu creio que ali Bartimeu estava, mas ele ouviu os passos daquela multidão. E ali ele usou o que ele tinha de melhor. E ele começou a clamar. O que ele quis dizer clamar? Ele começou a gritar. Ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro ponto, ali para Bartimeu, porque a expressão filho de Davi era uma forma popular de alguém se dirigir a Jesus como Messias. O fato de Bartimeu ter chamado Jesus filho de Davi demonstra que ele reconheceu Jesus como Messias, e ali ele creu em Jesus. E muitas vezes, querido, nós somos servos de Deus, nós ainda duvidamos do poder de Jesus. Muitas vezes porque quando eu murmuro, muitas vezes quando eu fico dizendo, mas será que Deus vai fazer isso? Eu quero te dizer, eu estou duvidando do poder de Cristo. Mas Bartimeu não, ele começou a gritar, ele reconheceu Jesus como Messias. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele começou a gritar, ele começou, aí no 48, diz assim, muito repreendiu para que ele calasse. Eu creio que aquele mendigo ali no meio daquela multidão, ele usou o que ele tinha de melhor, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que nós tiramos de exemplo para as nossas vidas, querido? Que quando as coisas apertar dentro do teu lar, dentro da tua casa, se algo tu está querendo de Deus, eu quero te dizer, o Salmo de número 66, versículo 20 diz assim, bendito seja Deus que não rejeitou de mim a sua misericórdia. O nosso Deus, querido, ele jamais vai desviar a misericórdia dele, de um servo dele, porque o nosso Deus, ele é rico em amor, ele é rico de misericórdia. Ele diz lá no livro de Lamentações que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, quando as coisas estiverem apertadas, quando o deserto chegar, minha querida, eu quero te dizer que tu venha te levantar, te tranca no teu quarto, vai orar, vai buscar o teu Deus. A oração é o elo que nos une até a Deus. A oração é nós conversando com o Papai do céu. A oração é nós buscamos intimidade com o nosso Deus. É tempo de nós nos levantar verdadeiramente. É tempo de nós orar. É tempo de nós buscar. É tempo de nós agradecer. É tempo de nós agradecer. É tempo de nós nos envolver na obra do Senhor. É tempo de nós nos envolver com Cristo. Foi isso que o Bartimeu fez. Bartimeu ali, ele começou a gritar. E aquela multidão, quanto mais ele gritava, querido, aquela multidão mandava aquele homem se calar. Sempre em nossa caminhada, nós vamos ter pessoas que vai querer nos derrubar, pessoas que vão dizer que nós somos loucas, pessoas que vão querer, o inimigo vai usar pessoas para se levantar contra nós, para nos tirar da presença de Deus. Mas se nós realmente, querido, se nós realmente souber, querido, que nós temos, sabe, a palavra de Deus nos diz que no mundo nós ia ter aflição, mas nós jamais podemos perder o ânimo. Se nós realmente tivermos essa intimidade, convicção e certeza no Deus que a gente serve, querido, o gigante pode até se levantar,
perseverar, mas ele se levanta para cair. Você pode até se levantar, pode até se sacudir para cair, mas jamais você vai cair, porque a mão de Deus está te segurando. Eu quero te dizer, talvez você está ansioso por algo que você colocou diante de Deus, e você acha que Deus está demorando, você acha que Deus está tardando. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: as promessas de Deus, elas passam pela aprovação do tempo, querido. As promessas de Deus, elas passam pela aprovação do tempo. Nós temos que aprender a perseverar, nós temos que aprender a crer. Nós somos 95% muita emoção. Nós oramos, oramos hoje, queremos receber ontem. Eu quero te dizer uma coisa: nós temos que aprender a perseverar, nós temos que aprender a buscar, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Confiar no Senhor e não desistir dessa caminhada. Talvez você vai ouvir essa pregação, talvez essa pregação vai falar ao teu coração. Talvez você hoje amanheceu de cabisbaixo, você amanheceu abatido, você amanheceu dizendo que teu lar não tem jeito, que teu filho não tem jeito, que a tua família não tem jeito. Eu quero te dizer, querido, enquanto tu estiver de joelho, tudo vai ter jeito dentro da tua casa, porque se o Senhor não edificar a tua casa, em vão vigia o sentinela. E ali, meu querido, Bartimeu começa a cada vez mais gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ali, com toda a sua onisciência, onipresença, Jesus já sabia que aquele homem ia estar ali. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Jesus sabe o que nós estamos, o que eu preciso, o que você precisa. Nós somente temos que crer. Nós não podemos duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai e volta. Então nós temos que ter nossa fé firme. Nós temos que estar alicerçados em Cristo e nunca duvidar do poder de Deus. E Jesus, o 49, Jesus parando disse-o que o chamasse, o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E nesta manhã o Senhor também te diz: tem bom ânimo, mulher, tem bom ânimo, mulher, porque eu não te chamei, tu já tem uma aliança comigo, tu já és meu servo. Então, que tu não venha te desanimar, que tu venha ter ânimo de saber que o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele fala lá no livro de Isaías 43, verso 3, eu amo esse versículo. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, mas agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de um servo de Deus, querido. Muitas vezes quem impede esse agir é eu, com minha falta de fé, com minha murmuração. Mas eu quero te dizer, querido, que tu venha ter ânimo, que tu venha ter fé, que tu venha ter esperança de dias melhores, que tu venha confiar no Senhor, que tu venha saber que esse mesmo Deus ao qual devolveu a visão para o Bartimeu, é esse Deus ao qual nós servimos, querido. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Lá no livro de Isaías 26, verso 4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Se tu estiver alicerçado nessa rocha, querido, tu vai ver o milagre de Deus na tua vida. E ali ele diz: levanta-te porque Ele te chama. Os 50, e ele, lançando a sua capa, se levantou, foi ter com Cristo. Em primeiro lugar, querido, aquela capa representava toda a humilhação. Era uma capa de couro, fedorenta. Era uma capa a qual Bartimeu usava. A palavra de Deus diz que ele se levantou. O 59 diz que ele lançou-se a capa fora, se levantou-se e foi ter com Cristo. Eu quero te dizer, nós, servos de Deus, nós não precisamos de capa. Aquilo que eu sou na minha casa, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que ser esse servo. Eu quero te dizer uma coisa: aquela capa significava todo pecado, aquela capa significava toda humilhação de Bartimeu. Eu quero te dizer, em lugar de humilhação, Deus diz que nos dá dupla honra, que tu venha confiar no Senhor. O Senhor, Ele vai te exaltar. O Senhor, ele vai trabalhar dentro do teu lar. O Senhor vai trabalhar na tua vida. O Senhor, Ele vai fazer o milagre acontecer, a qual tanto tu anseia. Mas
algo que tu tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Nós, servos de Deus, nós temos que ter paciência de esperar o agir de Deus. Nós temos que ter paciência, porque se você tiver paciência, o Senhor vai se inclinar para ti. E o 51 diz assim, e Jesus falando disse, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Eu quero te dizer a mesma coisa, a qual Deus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E nesta manhã o Senhor pergunta para mim e pergunta para você, o que tu queres que Ele faça? Então abre os teus lábios, te tranca no teu quarto, diga para o teu Deus, o que tu quer que Ele faça, porque Ele vai fazer. O nosso Deus é um Deus galardoador. Todo aquele que se aproxima de Cristo tem que crer que Ele é galardoador daquele que busca. Então, mulher, que tu venha crer, que tu venha ver, convidar o Senhor a entrar para a tua casa. Talvez tu diz assim, ô irmã, tu fala isso, porque tu não sabe o que eu tenho passado dentro do meu lar, com meu marido, com meus filhos. Eu quero te dizer uma coisa, a tua família é Deus que cuida. Eu quero te dizer, Paulo fala lá em Coríntios 7, que o homem não crente, ele é santificado através da sua esposa. O filho não crente, ele é santificado através da sua mãe. Continua orando, continua perseverando. Eu quero te dizer, Deus é Deus que Ele cria situação. Deus, Ele não precisa que eu ensine Ele a trabalhar. Você não precisa orar e dizer, ó Deus, eu quero desse jeito. Eu quero que o Senhor fale, não, só ore e confia. Que Deus, Ele é Deus galardoador. Deus, Ele é um Deus bom. Ele jamais, Salmos 9, versículo 10, diz assim, ó, em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara aquele que te busca. Então, o Senhor, Ele sabe, o homem, a mulher, aquele que realmente confia nele, querido. Deus, Ele sabe. Então, se eu confio em Deus, Ele jamais vai me desamparar. Deus jamais vai te desamparar, porque a nossa confiança, querido, não tem que estar no homem, não tem que estar em A, não tem que estar em B. A nossa confiança tem que estar em Cristo. O 52, e Jesus disse, vá, a tua fé te salvou, e logo seguiu Jesus a caminho fora. Eu quero te dizer, Jesus disse, vá, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus a caminho fora. Eu quero te dizer, querido, mesmo que tua fé esteja tão pequena, talvez tamanho de um grão de mostarda, mas diga para o Senhor o milagre a qual tu quer. Eu quero te dizer, diga para o Senhor, Senhor, eu sei que minha fé está pequena, mas nessa minha pequena fé eu quero que o Senhor trabalhe. Talvez você vai ouvir essa pregação, eu creio que talvez vai falar ao teu coração. Querido, eu quero te dizer, não desista da tua caminhada com Cristo. Lá no livro de Êxodo 15, versículo 3, diz assim, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Você serve um general de guerra, um Deus ao qual nos dá comando. Eu quero te dizer, querido, o Salmo 91, versículo 11, olha o que ele diz, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. O Senhor tem guardado o teu caminhar. O Senhor, Ele tem visto, contemplado aquilo que tu tem passado. Eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele não falha e jamais Ele vai falhar. Eu quero te dizer, querido, os dias não têm sido fáceis. Mas eu quero te dizer, Jesus, Ele jamais prometeu o evangelho de facilidade para ninguém. Ele diz, aquele que quer vir a mim, pega a sua cruz e siga. Mas que cruz é essa, querido? São as lutas, nossas dificuldades, os dias têm sido mal. Mas Deus quer que nós venhamos a perseverar. As coisas não estão fáceis para ninguém. Mas nós somos servos de Deus. Nós passamos por luta, mas nós temos um Deus que Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu gostaria de orar por você neste momento. Talvez você hoje amanheceu, irmã, eu estou pensando em desistir, irmã, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu vou sumir. Eu quero te dizer, querido, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo Deus. Que tu venha cada dia te alicerçar, que tu venha confiar no teu Deus. Deus amado, Pai eterno, Deus de infinita graça. Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus, nesta manhã, Senhor, eu estou falando da tua palavra.
Eu não estou falando de um Deus qualquer. Eu estou falando do Deus de Israel, aquele que não dormita. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor diz na tua palavra que muitas são a aflição do justo, mas de todas o Senhor livra. Senhor, vai entrando agora em cada lar. Senhor, vai tocando, Deus, em cada um, a qual vai ouvir, Senhor, esta mensagem. Senhor, tu não mudou. Meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nesta manhã, meu Pai, eu declaro um ato profético em todos esses lares. Vai colocando tudo no lugar. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, tu é um Deus de família. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, aonde tiver uma pessoa com o coração aflito, meu Deus, em nome de Jesus, angustiado, vai entrando o Espírito Santo, vai tocando. Meu Pai, porque hoje tu representa para nós o bálsamo de Gileade. Senhor, antigamente esse bálsamo ele era caríssimo, nem todos podiam ter, mas hoje nós temos de graça, e esse bálsamo é o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai abençoando, Deus, para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado. A paz do Senhor, até o próximo vídeo. Eu estou um tempo sem gravar, porque eu estou sem tempo, mas eu vou começar de novo, em nome de Jesus. E persevere, porque o nosso Deus, ele é galardoador daquele que busca. Paz do Senhor e um abraço, e até o próximo vídeo.